Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo essa aula. É uma satisfação enorme estar aqui novamente, prosseguindo na nossa disciplina de Direito das Coisas. Meu nome é professor Lucas, da Faculdade Evangélica de Rubiataba, Goiás. E aí, hoje nós vamos tratar de uma matéria extremamente legal e bacana e que tem vários impactos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, tá? Então nós vamos tratar também de alguns relacionamentos que essa disciplina tem com a autonomia dos proprietários, tá bom? Então nós vamos falar de condomínio. O que a gente vai tratar aqui nessa matéria? Bom, primeiro a gente vai falar das espécies de condomínios existentes no nosso ordenamento jurídico. Posteriormente, nós vamos ver os direitos e deveres dos condôminos, nós vamos elencar aqui quais são as suas responsabilidades, como é que eu devo administrar esses condomínios, como é que vai ser extinto esses condomínios, tá? Dependendo da sua modalidade. Nós vamos ver que existem dois tipos de condomínios principalmente, tá? Condomínios tradicionais e condomínios edilícios. Nós vamos ver as principais diferenças desses condomínios, ok? E aí, nós vamos ver a fundamentação jurídica desses condomínios, dessa matéria. Bom, a princípio, nós estamos diante do capítulo 6 da nossa disciplina de Direito das Coisas, tá? Do livro 3, é o capítulo 6 do livro 3 do Código Civil de 2002. E aí, nós temos o condomínio voluntário que começa no 1314 e finaliza no 1330, o condomínio voluntário. Depois, nós vamos para os condomínios edilícios, que vai do 1331 ao 1358. É uma matéria extensa, com certeza nós não conseguiremos abraçar todos os artigos na aula, mas nós vamos tratar pelas partes mais importantes. O que mais cai em prova, o que mais cai tanto na nossa prova quanto no exame da ordem. E aí eu preciso da sua ajuda para que você aprofunde essa disciplina na doutrina, tá? Em 2017, nós temos um adendo à matéria de condomínio, tá? Que foi a inclusão dos condomínios de lote, tá? No 1358A. E 2018, nós tivemos a introdução da matéria de multipropriedade, ok? Que está lá no 1358B a 1358U. Então, possivelmente no seu vade-mecum, se for anterior ao ano de 2018, não constará esses artigos, mas a nossa doutrina já trata sobre essa matéria de multipropriedade. Ok? Então vamos ver os aspectos mais importantes deste condomínio. Pessoal, condomínio, a princípio, está tratando sobre a propriedade de mais de uma pessoa. Quando mais de uma pessoa exerce o direito à propriedade, daquela propriedade existe um condomínio. Olha só o nome. Exercer propriedade significa domínio, dominar a propriedade. Se eu tenho um condomínio, eu tenho mais de uma pessoa exercendo a propriedade. Ok? Então, quando existe ali uma propriedade simultânea e concorrente de mais de uma pessoa, existe um condomínio. Então, quando alguém recebe uma herança, mais de um herdeiro do mesmo bem, existe um condomínio quanto a esse bem. Ok? E aí nós temos condomínios tradicionais, que são aqueles voluntários, que eu recebi porventura aí uma herança ou quis comprar um carro junto com alguém. Ali nós temos uma voluntariedade de exercer o condomínio, tá? E aí nós temos os condomínios edilícios ou em edificações,
que são esses prédios que nós somos acostumados a enxergar. Em Caldas Novas, em Goiânia, aqueles que têm apartamentos privados e áreas comuns, por exemplo, a churrasqueira do prédio, a piscina do prédio. Então, nós vamos estudar, então, basicamente esses duas espécies de condomínio. E aí, chegamos então às espécies do condomínio, tá? Condomínio tradicional versus condomínio edilício. Condomínio tradicional ou geral tá elencado do 1314 a 1330 e é quando existe uma copropriedade. Os condôminos são simultaneamente proprietários do mesmo bem, ou seja, uma herança. Eu e meu irmão recebemos a herança do meu avô em uma casa. Existe um condomínio, ok? Enquanto a gente não estipular como é que vai ficar com essa casa, depois que a gente transferir, se a gente vai vender, existe ali um condomínio, uma copropriedade. Eu tenho um quinhão de 50% daquele imóvel e meu irmão os outros 50%. Nós somos condôminos, coproprietários desse imóvel. Condomínio edilício. Edilício vem de edificação, edificado, ou seja, existem nesse condomínio áreas privadas e áreas comuns no mesmo condomínio. Tá? Então, as áreas comuns eu posso dar exemplo nos prédios, as piscinas, a churrasqueira, o elevador, a recepção. E as áreas exclusivas, como os apartamentos, as salas comerciais. Então, isso é o condomínio edilício. Está fundamentado no 1331 a 1358. Então, os tradicionais 1314 a 1330 e os edilícios 1331 a 1358, ok? Quanto à origem desses condomínios, como é que origina esse condomínio? Eu tenho uma maneira convencional voluntária quando eu quero, tá? Aqui é um exercício da minha liberalidade de instituir negócios jurídicos, aqui a minha autonomia de vontade sendo exercida. Vamos comprar um carro e dividir as despesas, dividir o valor do carro, dividir o combustível. Temos a convenção, nós adquirimos um carro, somos coproprietários e temos ali um condomínio dessa propriedade, desse carro. O condomínio eventual é quando é resultante de uma vontade de um terceiro. Senhores, anotem esses termos porque isso é muito importante, tá? Aquilo que você acha importante, aquelas conceituações que o professor está falando, anota, pausa o vídeo, leia o slide, anote, porque isso faz toda a diferença, tá? Então, o eventual é quando um terceiro estipula esse condomínio. Por exemplo, quando alguém doa para duas pessoas um imóvel ou um carro, ou estou fazendo um testamento, deixo o testamento para mim e para o meu irmão. O meu avô deixou o testamento de uma casa para mim e para o meu irmão. Ou seja, esse condomínio não foi convencionado por mim ou para o meu irmão, foi um terceiro que estipulou. Essa casa será do Lucas e do João. Ok? Então, isso é um condomínio eventual. E o legal ou necessário, o que seria? Aquele imposto por lei, legal, imposto, impositivo, tá no 1327 a 1330. Os exemplos são aqueles que a gente já viu lá no direito de vizinhança. Os muros. Eu não queria ter um muro com o meu vizinho, mas como nós temos os prédios interligados, esse muro será um condomínio legal, será um condomínio forçado, que a lei impõe. Enquanto você estiver nessa casa, você será condômino do muro com o seu vizinho. Olha que bacana. Quanto à forma dos condomínios, nós temos duas: pró-diviso e pró-indiviso. O próprio nome já diz. Um condomínio é pró-diviso quando eu consigo enxergar
as partes comuns e as partes privadas, como os apartamentos, como os prédios de sala comercial. Eu consigo enxergar o elevador e sei que o elevador é de uso de todos. Já eu sei que aquele apartamento é de uso apenas exclusivo do proprietário, que é o Lucas. Então, existe ali um condomínio pró-diviso. Consigo determinar as divisões entre os condôminos. E o pró-indiviso é quando eu não consigo enxergar. Então, por exemplo, a casa de herança. Tá? Eu e meu irmão recebemos a casa, eu não posso passar uma parede no meio da casa e falo: quarto, cozinha e sala é meu, quintal e área é seu. Eu não posso fazer isso, tá? Nós temos ali uma cota de 50% cada um, mas é pró-indiviso. Imagina como é que eu vou extinguir um condomínio pró-indiviso, hein? Que eu não consigo enxergar qual é a limitação entre a propriedade. Nós vamos chegar nesse ponto, tá? Condomínio transitório quer dizer que ele pode ser extinto a todo tempo pela vontade de qualquer condômino, ok? É transitório quando eu posso extinguir esse condomínio pela minha vontade. E o condomínio é chamado de permanente, é o legal, que perdura enquanto persistir a situação que determinou. Exemplo, as paredes divisórias. Enquanto eu sou vizinho aqui do João, o meu condomínio com aquele muro vai perdurar, porque a lei diz. Quanto ao objeto do condomínio, ele pode ser um objeto universal, ou seja, o condomínio abrange todos os bens, ou ele pode ser um objeto singular, que incide apenas em uma situação determinada, em uma coisa determinada. O exemplo é o muro. O meu condomínio com o meu vizinho João é um condomínio legal, porque a lei impõe, e singular, porque é só sobre o muro e pronto, mais nada. E aí, vamos falar da parte mais importante do condomínio tradicional. Pessoal, nós estamos dentro do condomínio tradicional ou convencional, ok? Nós não estamos falando agora do edilício, nós estamos falando de direitos e deveres do condomínio tradicional, que é o convencional, que as pessoas querem comprar um bem juntos, ou eventual, que é aquele que um terceiro estipula um condomínio, que é o caso da herança. Então, as regras para esses condomínios estão entre o 1314 a 1330. Dos condomínios edilícios, tem regramentos próprios, ok? Que a gente vai chegar lá. Então tá. Quais são os direitos e deveres dos condôminos tradicionais ou eventuais nesse caso? Então, 1314 estipula, olha só, você tem direito, como condômino, de usar a coisa conforme a sua destinação e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. Olha, isso é óbvio. Se eu também sou proprietário, eu posso usar a coisa. É claro que eu não posso exceder os limites da minha propriedade e nem alterar a destinação. Então, eu e o João compramos um carro para facilitar a nossa vida, porque nós estudamos na mesma faculdade, trabalhamos no mesmo local e somos vizinhos. Então, vamos comprar um carro junto. O carro tem a destinação de nos levar ao trabalho, à faculdade. Só que o João ele quer pegar o carro para fazer um rally. Perceba, ele é coproprietário, mas ele está tentando alterar a destinação daquele bem. Então, é claro, ele pode usar desde que dentro dos limites, ok? Então, esse é o primeiro grande direito e dever dos condôminos, o poder de usar o bem dentro dos seus limites. Ele pode também, senhores, reivindicá-los de terceiros, ok? Então tá lá no 1314 também, que eu posso reivindicar a minha propriedade, a minha copropriedade de terceiros. Vamos ler o 1314, que ele é bem completo. Cada condômino pode usar
da coisa conforme a sua destinação, que é o que a gente acabou de falar. Sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, ok? Então, o João não vai fazer rally no carro. O carro é para levar para a faculdade. Reivindicá-la de terceiro. Então, o José está com esse carro. Posso reivindicar, porque ele não está ali dentro do nosso condomínio, nós não autorizamos. Ok? Reivindicá-lo de terceiro. Defender a sua posse. Então, reivindicar, porque eu sou proprietário. As ações petitórias, reivindicatórias. Ou possessórias, reintegração da posse, porque eu sou proprietário e possuidor. E alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Olha que interessante. Alhear significa alienar, venda ou doação. E gravar significa dar em garantia. Então, a gente vai chegar lá agora. Então, eu posso defender a minha posse. O condômino, como qualquer outro possuidor, poderá defender a posse contra outrem, inclusive contra outros condôminos. Olha uma discussão doutrinária. Tem jurisprudência, e é uma jurisprudência majoritária, ela entende que eu não posso defender a posse por meio de reintegração de posse em face dos outros condôminos, porque todos são proprietários, então todos têm direito à posse. Mas, professor, e se um condômino tiver de maneira coercitiva, utilizando só o carro? Então, só o Lucas está utilizando o carro e não deixa o João utilizar o carro. Eu não posso entrar com a reintegração de posse. Nesse caso, qual é a saída que a corrente majoritária da jurisprudência está falando? Não, reintegração de posse não, porque o Lucas também é proprietário. Mas você poderia cobrar um valor porque o Lucas está usando de forma exclusiva o carro. Então, aquilo que você está deixando de ganhar, aquilo que você não está utilizando o carro, você poderia cobrar do Lucas, tá? Então, é o que muitas pessoas não sabem, mas no divórcio, quando o cônjuge ele fica sozinho, morando de forma exclusiva na casa do casal, ele deverá pagar um aluguel de 50% do valor, tá? Porque você é proprietário, então se o aluguel ali daquela casa for R$1.000, você tem que receber do cônjuge que está usando de forma exclusiva R$500, ok? Posso alienar, então, a minha cota parte e dar em garantia? Pode sim, respeitando a ideia da preempção legal, tá? Não é preempção lá do processo civil, é preempção legal, que é o direito de preferência, tá lá no 504 do nosso Código Civil, ok? Então, se eu for alienar a minha cota parte, é melhor que eu aliene para alguém que está já com a outra parte. Então, Lucas, vai vender sua parte do carro, venda para o João, que já é proprietário dos outros 50%. Tá? Então, eu tenho que respeitar esse direito de preferência, e o direito de preferência deve ser exercido da seguinte forma. Lucas quer vender sua cota parte. Ofereço para o José, que é um terceiro estranho. João fica sabendo e alega o 504 querendo o direito de preferência. Só que qual é o prazo do João tomar uma iniciativa? 180 dias. O que o João vai fazer? Quanto que o José ofereceu? R$10.000. O João vem e fala, tá aqui os R$10.000. Se ele não fizer a cobertura dessa proposta dentro de um prazo de 180 dias, há aí uma decadência, ok? Isso é um entendimento do STF, e aí quando é que começa a contar esse prazo de 180 dias? Da data em que teve ciência inequívoca da venda. Então, o João sabia que o Lucas ia vender, e sabia que ele estava propondo para terceiros estranhos ao condomínio. Desta ciência, conta-se 180 dias de prazo. Nesse caso, o outro condômino exerce o direito de preferência
e faz a mesma proposta que um estranho ao condomínio faria, e você pode ir a chamar esse direito de preferência para você, para que você possa adquirir 100% dessa propriedade, ok? Se tudo tiver, se as pessoas estiverem brigando a respeito desse condomínio e o Lucas não quer vender para o outro coproprietário, ele quer vender para um estranho, você vai entrar na justiça e vai pedir uma venda judicial. Nesse caso, é o meio de você vender algo que é indiviso é um condomínio pró indiviso. Então, posso alienar e posso gravar, ou seja, eu posso dar em garantia a minha cota parte. Então, eu vou fazer um empréstimo bancário e preciso fazer uma hipoteca, por exemplo. Posso alienar e posso dar em garantia. Então, eu tenho uma casa junto com a minha esposa, por exemplo, e nós estamos divorciando. Nesse caso, eu tenho 50% do imóvel e preciso pegar um empréstimo, ok? Posso dar em hipoteca ao meu 50%, tá? Vai ficar gravado essa hipoteca. Eu não posso fazer a hipoteca sobre o imóvel inteiro, porque eu não sou proprietário de todo o imóvel. Então, nesse caso, eu posso gravar a minha cota parte, tá? O 1420, parágrafo 2º, trata: a coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade. Bom, não é tudo meu, então não posso dar a garantia em todo o imóvel, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Dever dos condôminos, devo concorrer com as despesas da divisão da coisa na proporção de sua parte, bem como na responsabilidade pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão, os impostos do condomínio. Então, eu tenho uma casa de herança junto com meu irmão, nós temos as despesas 50% para cada, IPTU 50% para cada. Se a gente contrata ali um cuidador ali para cuidar da nossa casa, um pedreiro ou algo nesse sentido, e esse pedreiro vai cobrar 50% de cada um. Beleza. Se ele entrar com uma reclamatória trabalhista em face do Lucas, o Lucas responde por essa dívida, mas depois ele entra com ação de regresso em face do irmão, porque temos aqui nós somos devedores solidários nesse caso, ok? Concorremos com as despesas porque é um dever dos condôminos. Administração do condomínio, tá? Quem é que administra o condomínio? Bom, a princípio os condôminos, né? Mas como é que é feito? Professor, e se eu tenho uma casa e eu quero fazer uma reforma e o outro condômino não quer? Como é que é feito essa administração? Bom, vocês vão fazer uma votação. E a votação não é por número de cabeça de condôminos, é número de cotas pela maior fração ideal. Então, quem tem maior cota, o voto pesa mais. Se as cotas forem iguais, aí nesse caso, vai para a justiça. Então, eu e meu irmão temos o imóvel de herança. Recebemos 50% cada um. Se eu quero fazer reforma e meu irmão não quer, entro na justiça porque nossos votos são iguais, a gente fica empatado. Mas eu compro uma parte do meu irmão. Nesse caso, sou proprietário de 70% e meu irmão de 30%. O meu voto vale mais que o do meu irmão. Então, se eu quiser fazer a reforma, nós teremos que fazer a reforma, ok? O administrador, senhores, não precisa necessariamente ser os condôminos. Nós podemos contratar alguém para ser o administrador. Então, nós ganhamos uma fazenda de herança. Nós não sabemos cuidar da fazenda. Vamos contratar um gerente, vamos contratar um gestor para cuidar da nossa fazenda? Esse administrador será denominado de síndico, tá? E ele toma
ele tem a liberdade para trabalhar. Claro que dentro das ordens dos condôminos, dos proprietários, mas ele tem então essa autonomia de ser um síndico, de ser o administrador, afinal ele foi contratado para isso. E como é que esse condomínio é extinto? Como é que ele acaba? Tá? Então, a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa, 1320. Não quero mais essa fazenda junto com meu irmão. O que eu faço? Vou vender minha parte. Primeiro, ofereço para o meu irmão. Se ele não quiser, ofereço para um terceiro. Se ele não aceitar que um terceiro entre e não quer comprar a minha parte, vou na justiça e peço uma venda judicial. Então vende tudo e a gente separa o dinheiro, já que você não está me dando uma opção plausível, mas eu quero extinguir esse condomínio e eu posso, ok? Pelo 1320. Eu posso também fazer um pacto que nós não poderemos dividir por um certo tempo, ou seja, durante esse prazo, o condomínio não pode ser dividido, ninguém pode vender. O prazo é de 5 anos, disposto no 1320, parágrafo 1º, que fala o seguinte: podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Então, não maior de 5 anos, depois nós podemos prorrogar por mais 5 anos, mas as prorrogações sempre dentro de prazo de 5 anos. Então, faço 5 anos, olha, 5 anos ninguém pode vender isso aqui. Acabou os 5 anos, vamos ver se nós podemos vender ou vamos prorrogar essa indivisão, mas é possível. Quando um testador ou um doador fizer uma cláusula de indivisão, então, olha, deixo a casa para o Lucas e para o João, mas eles não podem vender até completarem 18 anos. Muito bem, o que a doutrina entende? Tanto a doutrina quanto a lei, que o prazo máximo dessa indivisão, a força máxima desse pedido do testador ou do doador será de 5 anos, tá? Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. 1320, parágrafo 2º. Olha que legal. E, professor, poderá ser quebrado esse prazo? Esse prazo pode ser quebrado antes da hora? Pode, pelo parágrafo 3º. Se o juiz determinar a indivisão da coisa comum antes do prazo, porque houve um requerimento de uma das partes e alegou graves razões e aconselharam o juiz a determinar. Então eu falo, eu preciso vender porque senão nós vamos perder muito dinheiro e conseguir fundamentar as graves razões. Lembra que isso aqui é uma cláusula geral, graves razões serão analisadas de ponto a ponto, tá? Cada situação fática será analisada, as graves razões, mas então nós podemos estipular que sim, que poderá ser revisto esse prazo antes do término dos 5 anos. A divisão, então, ela pode ser feita de maneira extrajudicial, ok? Que é de maneira amigável, a gente faz uma escritura pública, beleza, todo mundo é maior, capaz, então tá tranquilo. Ou judicial, ação cabível à ação de divisão, está fundamentado no 596, inciso 2 do CPC, ok? E se a coisa for indivisível, o que nós fazemos? Vamos optar pela alienação judicial. Irmão, compra minha parte? Não. Então, vou entrar aqui com a ação de divisão e vou pedir a alienação judicial. Nós vamos vender a fazenda e aí eu pego 50% do valor para mim e você pega 50%. Ok? Antes de entrar no condomínio edilício, vamos só falar aqui dos condomínios necessários, que é o condomínio legal, imposto por lei. Condomínio está lá no 1327 e é fundamentado pelo nosso código. O condomínio, por meação de paredes, cercas, muros e valas, regula-se pelo disposto
nos artigos 1297 a 1298. Então, lá no direito de vizinhança, então, os muros, as valas, as divisórias, as cercas serão regramentadas, serão fundamentadas pelo direito de vizinhança, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo. E aí, para não ficar muito extenso, no próximo bloco nós vamos falar do condomínio edilício, a sua constituição, a sua instituição, seu regulamento interno, quais são os deveres e direitos dos condôminos. Vamos falar sobre o síndico, quando é que eu tenho que fazer uma reunião ordinária, as reuniões extraordinárias, prestação de contas a respeito do condomínio e como é que esse condomínio poderá ser extinto. Ok? Então, até o próximo bloco. Muito obrigado.